Saudações a todos estudantes. É com muita satisfação que eu estou gravando mais um vídeo. Já são vários, eu estou com uma videoteca já assim, com muitos episódios, né? Nós temos assim muitas aulas e estou gravando esse vídeo, uma matéria que os estudantes estudam lá em Direito Administrativo e não vou falar que esquecem não, mas que pensam, isso talvez eu venha usar um dia na prática, mas eu tenho certeza que não contam com essa peça para ser dada aqui na nossa aula, viu? É uma peça que não é uma peça judicial, você não vai apresentar num processo judicial, olha só. É uma peça que você vai apresentar em processo administrativo e em licitação. Então hoje a gente vai ter uma noção de como fazer um recurso em licitação. Qual que é a utilidade disso? Cai na OAB? Acho que não. Essa eu acho que não dá para cair, porque não é peça judicial. Na OAB não. Mas você vai fazer um concurso aí para procurador de município, para procurador do estado, ou advogado da União, advogado geral da União, pode cair. Pode cair sim. Ou então você se formou, virou advogado, pegou a carteirinha, né, montou um escritório. Você pode muito bem ser contratado para apresentar um recurso em licitação. Sim, pode sim. Pode sim. Então, essa nossa aula de hoje, esse nosso vídeo, ele tem por propósito dar algumas noções sobre como fazer essa petição. Vamos esgotar a matéria? Não, são vários recursos, né, assim, que nós temos em licitações. O que eu quero passar para vocês é uma noção geral que permita a redação de uma peça recursal assim adequada e que permita quem tiver assim um maior interesse continuar no estudo, pegar o livro, pegar aulas na internet, pegar matérias na internet, pegar artigos de revistas impressas, pegar livros impressos, livros virtuais, estudar, certo? Ou seja, fuçar, estudar e pronto. Muito bem. Relembrando, a licitação é um procedimento obrigatório para a Fazenda Pública, não é? Onde a Fazenda Pública ela escolhe qual é a melhor proposta para fazer uma contratação. Então nós temos aí um procedimento, a licitação é um procedimento, ou seja, quando a gente fala de procedimento, nós temos atos administrativos que são praticados numa determinada sequência. Tem que ser naquela sequência, não dá para inverter. Assim é na vida da gente também, não é? Eu, todo dia, quando vou trabalhar, eu coloco primeiro as meias e depois o sapato. Não dá para inverter. Não tem como. Então, uma sequência lógica, não é? Então, no procedimento, nós temos assim, uma série de atos que são praticados numa sequência que guardam lógica, né? Essa noção vale para o processo judicial também, viu? Petição inicial, contestação, sentença. Pronto. É essa a ordem. Você não vai, ao invés da petição inicial, começar com a sentença. Não dá, entende? Então, quando a gente fala de procedimento, nós temos aí atos. Se for um procedimento judicial, nós temos atos praticados no processo judicial, que obedece uma sequência que tem que ser naquela ordem, uma sequência que tem que seguir determinada ordem. E em processo administrativo é a mesma coisa, né? Comecei falando de processo administrativo. Nós temos aí no procedimento administrativo, nós temos aí uma sequência de atos administrativos que tem que ser praticados em uma determinada ordem. É assim a licitação. Bom, dentro da licitação, são praticados atos que agradam uns dos participantes e desagradam outros participantes. Então, por exemplo, na etapa da qualificação, vamos supor que você tem uma modalidade de licitação com a qualificação antes do julgamento. Por exemplo, a concorrência, né? Então são abertos todos os envelopes de habilitação. A empresa que porventura
ela for dita como tendo documentação irregular, ela vai ser eliminada da licitação. Para ela, isso é trágico, ela está sendo eliminada da licitação. E para os competidores dela? Para eles é um negócio bacana, né? Porque tem um competidor a menos. Bom, mas esse ato, ele pode gerar uma irresignação daquele que foi eliminado. Não só nesse caso, existe uma série de situações onde o recurso na licitação, o recurso vai ser apresentado na licitação, certo? Essas situações, para quem tiver interesse, dê uma estudadinha no artigo 109 da Lei de Licitações, que é a Lei Federal 8.666 de 1993. Então, nós temos lá uma série de recursos, certo? Para determinadas situações. Então, sei lá, o participante da licitação foi eliminado por causa da documentação. Não, o participante da licitação, ele não foi julgado vencedor. Não, o participante da licitação, ele sofreu uma determinada penalização. Então, lá tem os recursos que são apresentados, né? Está nesse artigo 109. Vamos ver um exemplo para ficar assim, para ficar registrado aqui, né? Uma peça, um recurso administrativo em licitação. E vamos pensar nesse caso, né? Que eu disse, a empresa ela foi eliminada, ou então de repente a empresa foi penalizada, ela está recorrendo dessa penalização, não é? Vamos pensar assim. É interessante que existe uma informalidade muito grande nos recursos em licitações. Então, porque a lei de licitações ela não estabelece exatamente os requisitos, como é feita a petição. Então nós temos que nos socorrer à prática administrativa, nós temos que nos socorrer todo aquele know-how que temos de fazer peças judiciais, peças para o processo judicial, não é? Olha só, primeira coisa, será que o processo de licitação de onde você vai apresentar, será que ela é física ou será que é virtual? Você vai ter que verificar isso, né? Porque dependendo, você vai fazer no papel e protocolar fisicamente na repartição. Outras vezes, você vai ter que se inteirar que tem um processo digital, um processo virtual, e você vai se inteirar desse processo para você poder peticionar nele. E não vai poder deixar para a última hora não, viu? Então é bom já fazer assim, já ir se acautelando disso. Bom, é interessante que o artigo 109 da Lei 8.666 de 93, ele fala que o recurso na licitação, ele se faz através de uma petição à autoridade superior. Mas ele é apresentado junto àquela autoridade que praticou o ato recorrido. Então, olha só, você faz a petição endereçada para a autoridade superior, mas você protocola com aquela autoridade que praticou o ato que você está recorrendo. Fica meio esquisito, né? Muitas vezes se faz assim mesmo, né? Aí, por exemplo, você vai no município, o recurso é para o secretário de finanças ou para o prefeito, mas quem praticou o ato foi o licitador, então a comissão de julgamento, então você faz o recurso dirigido, ao secretário de finanças, ao prefeito, mas você protocola junto à comissão de licitação. Se o processo ele for físico, você vai lá fisicamente, senão vai ser no sistema digital, né? E você vai ver, vai ter cada sistema digital, cada sistema cada sistema digital, ele pode ter suas peculiaridades, né? Depende do que Presidente Prudente usa, não é o mesmo que Londrina usa, que não é o mesmo que Porto Alegre usa, que não é o mesmo que Salvador usa, não sei. Então é bom se inteirar disso, né? Tempos de se inteirar, não é? Tempos de se inteirar. Porque as plataformas digitais, elas variam, né? Eu mesmo, na Procuradoria, eu trabalho com várias plataformas digitais. Tem o processo administrativo lá da Procuradoria, você tem o processo da Justiça Estadual, tem o da Justiça Federal, tem o da Justiça Federal Pequenas Causas, que é diferente, não é aquela mesma plataforma. Você tem o Tribunal de Contas do Estado, você tem o Ministério Público Federal, o estadual ele também está implementando já.
Então você tem assim diversas plataformas, aí você vai se habituando. Se eu que não sou brotinho, eu estou conseguindo me habituar, imagina um público mais jovem, né? Os estudantes aí que já nasceram com computador, com celular, com tablet, né, na informática, não vai ter dificuldade não. Bom, o que eu penso disso? Eu já vi muito caso de recurso feito assim, uma petição inteiriça, né? O recurso ao endereçamento é para a autoridade administrativa, mas ele é protocolado junto àquela que proferiu a decisão que está sendo objeto de recurso. Por que é feito assim? Porque essa autoridade que decidiu, decisão que está sendo recorrida, essa autoridade ela tem a possibilidade de reconsiderar, de rever o ato. Então ela tem essa prerrogativa, né? Ela tem essa prerrogativa. Então, eu particularmente, se eu fosse fazer um recurso de licitação, eu usaria aquela regrinha que a gente usa no processo judicial. Qual que é? Quando você apresenta um recurso, você tem que apresentar perante uma autoridade judiciária, mas quem julga é a outra, o que implica nisso? No que implica isso? Você tem que fazer 2 petições. Petição de interposição, petição de razões. Interposição, razões. Então eu particularmente, sabendo que muitos advogados fazem uma petição única, eu faria uma petição de interposição e uma petição de razões. A petição de interposição junto com as razões, ela é protocolada junto à autoridade que proferiu a decisão recorrida. Aí ela verifica se reconsidera ou não. Se ela não reconsiderar, o processo sobe. O processo que sobe, é uma maneira de dizer, né? O processo ele vai para a autoridade julgadora, que vai finalmente decidir quanto ao recurso. Muito bem, vamos fazer então a nossa petição. Sei lá, vai ser física, virtual, vai depender do caso, né? Então vamos fazer uma petiçãozinha aí, simplesinho, tá bom, gente? A estrutura administrativa, ela varia bastante de município para município. Uma coisa é um município com, sei lá, 10, 15, 20 mil habitantes, e um outro que tem 1 milhão de habitantes. Então muda, né? Muda a estrutura administrativa, os órgãos julgadores e tal. Também, se você estiver falando de um estado vai ser diferente de outro, a União Federal, né? Uma autarquia. Então, assim, antes você tem que dar uma estudadinha, dar uma olhadinha como é que é a estrutura administrativa, conversar. Hoje fica muito fácil, viu? Hoje é muito fácil, porque você tem acesso à internet, as entidades federadas, União, Estado, Município, tem os sites, tem ouvidoria, você pode tirar dúvidas, você pode mandar uma mensagem. Então, hoje, assim, tem uma possibilidade maior de esclarecimento de dúvidas e situações do que antes. Mas isso não dispensa a necessária atenção com cada caso, viu? Depende se você vai advogar em Presidente Prudente, em matéria de licitações, o procedimento aqui, o interno, autoridades, até um. Depende se você vai advogar, sei lá, em São Paulo, o procedimento vai ser outro, tá? Então tem que ficar atento aos detalhes, tá? Principalmente para quem vai julgar o recurso na licitação. Depende, num lugar é o secretário de Finanças, no outro lugar é o prefeito, entende? Então, num estado pode ser o secretário de Estado, no outro estado pode ser o governador, ou então no estado vai ser o coordenador, então depende, tá? Depende, então tem que ficar atento a isso, tá? Bom, vamos fazer a nossa petição logo. Primeiro é petição de interposição. Então, vamos lá, vamos fazer de conta que o ato foi praticado pela comissão de licitação, certo? Foi uma concorrência, uma tomada de preços, vamos imaginar isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar o endereçamento do ilustríssimo, viu? Ilustríssimo senhor doutor. Não tem necessidade de usar excelentíssimo, certo? Que a gente tá falando aqui a interposição perante funcionários, que normalmente são funcionários estáveis, funcionários de carreira, certo? Então a gente vai usar o pronome de tratamento ilustríssimo, tá? Então vamos lá. Endereçamento. Ilustríssimo senhor membro presidente da comissão de licitações do município tal, do estado tal, aí não sei, aí você vai ver o caso concreto.
Vamos pular 5 linhas. 5 linhas. Vamos colocar aqui. Licitação tal. Por exemplo, concorrência pública 20/2020. Pronto. A gente pode colocar também. Processo administrativo número tal. Né? Processo administrativo, onde está a decisão que... Processo de licitação, né? Processo administrativo número tal, que é o processo licitatório, que tem a decisão da qual você está recorrendo. Então, endereçamento, pula 5 linhas. Agora vamos pular mais 5 linhas. 5 linhas, número de processo. Agora mais 5 linhas. Vamos lá. Vamos colocar pessoa jurídica, né? Que é mais comum pessoa jurídica participar de licitação. Vamos lá. Empresa tal, CNPJ tal, do setor tal. Através do seu advogado, não tem necessidade de representação por advogado, viu? Para apresentar recurso administrativo, não tem necessidade. Mas é muito adequado, viu? Porque o advogado que vai colocar em termos jurídicos o reclamo, né? O recurso. Por meio do seu advogado, procuração anexa, não deve ter procuração no processo de licitação, né? Procuração anexa, procuração para advogado, com escritório em tal lugar, e-mail tal. Aqui não tem uma exigência legal, né, gente? Mas é bom facilitar a comunicação. Vírgula, nos autos epigrafados, concorrência pública número tal, ou tomada de preço número tal, são só exemplos. Matéria tratada no processo administrativo número tal, vírgula, com fundamento no artigo 109, inciso tal, aí você vai ver qual inciso que se enquadra, da Lei Federal 8666 de 1993/1993, vírgula, vem interpor, essa é a palavrinha mágica de recurso, viu? Seja judicial ou administrativo, vem interpor recurso contra a decisão de folhas tais que falou tal coisa, que decidiu assim. Ou então pode só colocar contra a decisão de folhas tais que, sei lá, eliminou a recorrente, que desclassificou a recorrente, que inabilitou a recorrente, que penalizou a recorrente. Depende do caso concreto, tá? Vírgula, conforme expõe nas anexas razões recursais. Ponto. Local, data, advogado OAB. Essa petiçãozinha ela vai ser protocolada junto à autoridade que proferiu a decisão que você está recorrendo. No caso, seria o presidente da comissão de licitação. Se o processo for físico, você vai ter um setor de protocolo geral, né, nesse órgão público. Aí você vai lá, protocola, vai ter um carimbo, uma chancela, uma etiqueta, alguma coisa assim, e vai ao recurso. Bacana. Mas o endereçamento é aquele, viu? Se for virtual, você vai entrar no computador, fiz a sua petição e você vai fazer o upload, né? O upload, talvez com certificado digital, talvez tenha outra plataforma, né? Tem processo que eu acesso com certificado digital, Justiça Estadual, Justiça Federal. Agora, outros eu acesso mediante uma senha. Por exemplo, o Ministério Público Federal é senha. Ministério Público Federal é senha só. O processo digital que eu trabalho no município de Prudente, na Procuradoria, é também mediante senha só. Não tenho necessidade de pegar meu certificado digital e utilizar, mas posso se quiser. Bom, conforme razões anexas. Conforme razões anexas, vírgula, requerendo a intimação dos demais licitantes para contra-razões. Ponto. Local, data, advogado OAB. O artigo 109 da Lei de Licitações, num dos parágrafos, ele diz que sempre que for apresentado um recurso em licitação, os outros participantes da licitação, eles têm que ser intimados para se pronunciar, para apresentar contra-razões, né? Então, se estiver na fase de licitação ainda, então os outros vão apresentar contra-razões. Agora, às vezes o recurso ele é feito quando a licitação já terminou e já tem um contrato. Por exemplo, um recurso contra uma penalidade contratual que foi aplicada pela administração pública. A empresa foi penalizada, entra com o recurso administrativo, desse jeitinho que eu estou colocando aqui para vocês, né? Agora. Só que a licitação já foi, então ninguém vai contra-razoar, certo? Se a licitação ainda tivesse em andamento, tinha outros interessados na licitação, então eles contra-razoariam. Agora, num caso em que o recurso é apresentado com base no artigo 109 da Lei de Licitações,
Mas não porque a licitação foi algo, não por causa que uma decisão foi proferida na licitação em si, mas por causa de alguma decisão tomada durante a decisão, durante a execução, né, durante a execução contratual, aí, nesse caso, não vai ter contrarrazões, né? A empresa está apresentando recurso contra a penalidade que foi imposta. Não está mais em fase de licitação, então não tem alguém para contrarrazoar, tá? Bom, agora fizemos a interposição, agora as razões. Vamos fazer as razões agora. Vamos seguir mais ou menos o esquema que a gente usa nas peças judiciais, nas razões em processo judicial. Vamos lá. Na outra folha, na interposição, na outra folha. Em cima, recurso administrativo. Embaixo, pela empresa tal. Aí embaixo a gente pode colocar uma descrição, né? Licitação número tal, concorrência número tal, processo administrativo número tal, objeto, contratação de serviços tais, aquisição de produtos tais. Aí vai descrever, né? E vamos lá, vamos agora colocar o vocativo. Quem que vai ser? Não sei. Vamos fazer de conta que seja, sei lá, o secretário de Finanças, ou prefeito do município, ou secretário de Estado. Vamos inventar, só para não deixar em branco. Vamos lá. Ilustríssimo senhor secretário de Estado, tal, sei lá, secretário de Estado da Educação, ponto. Ou então podia ser ilustríssimo senhor secretário municipal de Finanças, ponto. Aí é o que eu falei, tem que ver quem tem competência lá para apreciar o recurso, né, nessa estrutura administrativa. Então, ilustríssima autoridade tal, que é essa que vai apreciar o recurso. Pula algumas linhas e vamos lá. Dos fatos. Aí vamos contar a historinha, né? A recorrente está participando da licitação epigrafada e tal, e em determinada etapa ela foi eliminada porque não teria apresentado tais documentos, assim, conforme decisão contida nas folhas tais do processo epigrafado, e está inconformada com isso e por isso apresenta este recurso, ponto. Agora vamos falar do direito, né? Vamos falar assim dos motivos que aquela decisão recorrida tem que ser reformada. Do direito. Vamos colocar assim, uma frase de efeito, né? A decisão recorrida, ela afronta o artigo tal da lei de licitações. Pode ser, né? Pode ser que seja uma coisa assim bem clara, né? Aí você desenvolve a tese, né? Você vai continuar a escrever. Com efeito, a autoridade recorrida fez assim, mas a lei fala tal coisa, tal documento podia ser apresentado, não sei o quê. Aí vai depender do caso concreto, você vai desenvolver sua tese jurídica. Por que aquela decisão ela tem que ser reformada? Tá? Então você vai usar essa parte aqui, do direito. Pode dar outro nome? Pode. Você pode colocar aqui, dos motivos para a reforma, isso não importa. Tá? E o finalzinho, a conclusão. Conclusão. Diante do exposto, requer que a decisão recorrida seja reformada para reinclusão do recorrente na licitação, para habilitação do recorrente, que é a mesma coisa, né? Então podia ser um caso já de contrato, né? Para que seja anulada a penalidade contratual que foi aplicada. Vai depender do caso, né? E pronto, agora o local, data, advogado ou AB. Não tem que ficar colocando mais, não tem processo administrativo não tem valor da causa, não tem nada disso, tá? E não vai ter testemunha, não vai ter perícia, nada disso. É matéria exclusivamente de direito e documental, baseado no que está nos autos da licitação. Então, esse recurso, antes de ser feito esse recurso, tem que ser estudado o artigo 109 da Lei de Licitações para ver onde que vai ele se enquadrar. Porque, olha só, em determinadas situações, a gente fala recurso administrativo na licitação. Em outras situações previstas nesse artigo 109, se fala representação de ilegalidade, né? Em outros casos ainda, se fala pedido de reconsideração. Então, convém dar uma olhadinha, né? Mas a estrutura da peça vai ser mais ou menos essa, viu? Pode ter uma variação aqui ou ali, mas basicamente é essa. Esse é o modelo mais comum que a gente usa para recursos em
em licitações. E eu não preciso nem dizer, como procurador, eu estou do lado de cá, né, da administração pública, então muitas vezes vem esses recursos aqui, isso aqui são minhas anotações, muitas vezes vem esses recursos para dar parecer, né, a empresa está reclamando disso, daquilo outro, eu vou ver se você tem razão, se não tem, se tiver razão do parecer pelo provimento do recurso, se eu achar que não tem razão do parecer pelo improvimento, pelo desprovimento do recurso, né. Então tá bom, gente, ó, em linhas gerais é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho interessante essa peça aqui. Eu acho que vai ser útil para muita gente na vida prática, gente que vai advogar para empresa ou para administração pública em matéria de licitações, vai atuar nisso. Eu acho interessante quem for fazer concurso público em procuradorias, para Procuradoria Municipal, Procuradoria Estadual, Advocacia Geral da União, certo? Eu fico muito feliz de ter apresentado essa peça aqui para vocês, tá? Que é novidade, né? É uma coisa assim que sai daquele do batidão do dia a dia, peça diferente, né? Eu prometi peça diferente, viu? Eu prometi mesmo. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção nesse vídeo e nos outros. Tô com uma minutagem boa de vídeos, tô com bastante visualização de vídeos e vão assistindo, viu? Vão assistindo, que eu tô preparando bastante vídeo, bastante aula, hein? Não dá para deixar para a última hora, então. Pessoal, obrigado, então.